Pablo Marçal fez uma tacada, uma jogada de mestre no debate. Como se tivesse ali, sabe, movendo as peças de um jogo de xadrez. Tá, tudo bem, mas o que tem de tão especial aí nisso? O que acontece é que tudo que o Pablo Marçal vem fazendo nas suas palestras, na sua história de vida e também agora nos debates na Prefeitura de São Paulo, nada é por acaso, pessoal. Tudo é pensado, tudo é minimamente calculado. E foi exatamente isso que ele fez ontem no debate na Record com o Datena, isso mesmo, o Datena, aquele da cadeirada. Ele mudou totalmente a estratégia do jogo e usou o Datena como uma peça em um tabuleiro de xadrez para conseguir o seu objetivo. E se você já viu o vídeo do debate de ontem, você não pode deixar de ver esse vídeo aqui agora, porque nesse vídeo você vai enxergar a pergunta, o debate, de uma forma totalmente diferente. Você vai ver com clareza cada jogada que o Pablo Marçal fez durante todo esse processo de eleição, durante todo esse processo político de debates e tudo mais. E se você já acompanha o Pablo Marçal há algum tempo, com certeza você sabe que ele é mestre em transformar desafios em oportunidade. Então, vamos pro vídeo, vamos entender o que aconteceu, vamos entender como foi essa jogada e vamos aprender também para praticar? Vamos lá! Eu vou te ensinar a jogar. Vocês querem aprender a jogar, sim ou não? Escreve aí na internet assim, ó. Eu quero aprender a jogar. O jogo da vida não é de 4 em 4 anos, não. É dia após dia. Escreve aí. O jogo da vida é dia após dia. Todo dia tem um jogo. Vocês que chegaram e não apertaram o like, aperta o like para nós. Como é que funciona o jogo? É o seguinte. São dois impérios, um brigando com o outro. E o jogo acaba quando matou outro rei. Aí explicou. Essa torre é o castelo. Esse cavalo aqui é o seu exército. Esse bispo é a cobertura espiritual. A rainha é a sua honra. O bispo do lado de cá tem os bispos de esquerda e de direita. Vocês entenderam a piada, né? E tem os peões. Tem os peões. E esses peões vão na frente para proteger os executivos. E o cara está explicando para o rei só de ouvir já divertiu. Ele já estava se divertindo sem jogar. Então eu tenho que derrubar o outro rei? É. E desde então é assim que funciona. O que é o lance? O lance é que tudo é um jogo. Você tem que entender quem está de um lado e quem está do outro. Se você quiser saber, o jogo é real, império versus reino. Império das trevas versus reino. Não tem dois jogos. Quando você entender isso, vai mudar tudo na sua cabeça. Você não vai ser tabuleiro de imperador. Todo peão na vida, ele precisa andar. Olha só como é que faz para virar rainha um peão, tá? Ele tem que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qualquer peão que conseguir andar 6 casas, vira o que ele quiser. Ele vira torre, ele vira cavalo, ele pode virar bispo, ele pode virar rainha. Fala assim, o bispo, ou fala assim, o peão, que andar 6 casas, pode virar o que quiser. Mas ele tem que fazer o quê? Andar 6 fases. A primeira saída no xadrez, o peão pode dar 2 de uma vez só. Vocês sabem disso ou não? Ele pode alavancar a vida dele. Dependendo do que ele decidir, ele pode em uma tacada já andar 2. Quando ele anda 2, falta quantas para ele chegar? 1, 2, 3, 4. Só que covardemente no jogo, ele é usado para ser abatido. Igual você que trabalha para os outros. Igual você que busca estabilidade. Ele é usado no fronte para proteger a torre, o cavalo, que é o exército, a torre, que é o castelo, que representa o patrimônio, a cobertura espiritual, a honra do rei, que é a rainha, e todos os de trás mandam vocês na frente. Você só precisa andar 4 casas agora. Qualquer um que conseguir resistir, vira o que quiser. Vocês entenderam, não? Só que esses são os que estão no jogo, porque a maioria dos senhores que estão me assistindo estão no tabuleiro, sendo pisoteados. Filma aqui o tabuleiro manchado. Falaram, não entra com isso aí sujo não, mas é igualzinho a vida de um monte de gente, vem cá. Olha aqui, cheio de mancha. Qual que é o grande detalhe?
O grande detalhe é entender a regra do jogo. Você vai jogar com um jogador profissional, você nem vê o jogo acabar. Porque ele vai usar uma jogada chamada rock, ele vai fazer o en passant, ele vai trocar peças de lugar. Você fala, mas onde você tirou isso? São regras do jogo e você não sabe, você vai ser atropelado por isso. Por não entender regra do jogo, você vai jogar como um cachorro com uma pessoa. E se você vencer fase, acontece um milagre. Chegou do lado de cá, conquistou aquilo que você sempre quis. Você pode virar o que você quiser. Aí de tanto conquistar isso, você vai para a fase 3. Vamos para a fase 1? Escreve todo mundo assim, ó. Fase 1. Fase 1 é tabuleiro. Fase 2, peão. Fase 3, o que eu quiser de jogo. Qualquer peça que eu quiser, eu me transformo na fase 3. Fase 4, as mãos que movem o jogo. Fase 5, viro o juiz do jogo. Fase 6, viro o dono do jogo. Fase 7, viro o patrocinador, o investidor. Tá dando certo? Não tá dando certo? Vem de sei. Presta atenção que eu vou voltar. Fase 1, tabuleiro. Fase 2, peão. Se vencer como peão, fase 3 é ser a peça que quiser. Fase 4, ser jogador. É o quê? Peão não é jogador, peão é peça. Qualquer peça que está no tabuleiro são peças, não são jogadores. Eu quero que você saiba disso. Ser promovido na empresa dos outros, você continua sendo peça do jogo. Empreender, você vira a mão que joga o jogo. Você entendeu como funciona? Entendo. Eu vou andar em grupos e instituições que governam isso. Aí eu viro juiz do jogo. Tem base um negócio desse ou não? O juiz é o cara que faz as leis, é o cara que protege as leis. Estão entendendo o que eu estou falando? Quando você vira o dono do jogo, você fica aqui, opa, eu vou ter que investir nesse cara aqui, eu vou ter que fazer isso aqui, troca essa peça aqui. É assim que é o dono do jogo. O dono do jogo fica trocando as peças que não funcionam. O juiz é só para seguir com a regra. Agora o patrocinador é o seguinte: se o jogo aí não funciona, vende isso aí, dá isso aí para os outros, vamos construir outro jogo. É assim que funciona a vida. Datena, nos seus 26 anos, salvo engano, aí de televisão, eu queria que você comentasse, né? Qual foi o pior prefeito da história? O que mais trouxe de aprendizado para você? Caso alguém aqui vença essa eleição, eu queria pegar essa experiência sua como jornalista e como apresentador, alguém muito ativo aí na televisão. Quem que é o pior prefeito da história da cidade de São Paulo? Bom, em primeiro lugar, é duro de responder, hein? Já tivemos gente muito ruim. O Ricardo, primeiro, não foi eleito prefeito, ele foi eleito vice do Bruno Covas. Mas só o dinheiro que ele está gastando na campanha eleitoral dele, dá para fazer ponte, dá para fazer asfalto, dá para fazer tudo. E mais, quando ele fala que fez essa quantidade toda de asfalto, sabe quanto que ele gastou para fazer asfalto? Você tem ideia de quanto ele gastou para fazer asfalto? 5 bilhões. E pergunta se foi no começo da administração que ele iniciou o projeto de asfalto. Quantos acidentes estão acontecendo em São Paulo por causa de buraco de rua que você vai desviar e acaba atropelando ou matando alguém? Pergunta quantas calçadas do 1.500.000 metros quadrados que ele prometeu, que o Bruno prometeu, que ele não fez, que facilita atropelamento. O Ricardo pode não ser o pior prefeito, mas ele está ali, porque está prometendo coisas que não vai cumprir. Ele está fazendo obras eleitoreiras, gastando dinheiro pra caramba, que ele tem certeza absoluta que não vai cumprir, porque não vai ser eleito o prefeito de São Paulo. Quem vai cumprir essas obras se não tiver o desprendimento que nós temos? Se for obra boa, a gente continua. O Ricardo, na verdade, que me perdoe, nós tivemos vários embates, principalmente no campo do jornalismo, e dentre esses todos embates, eu sempre coloquei a minha posição em relação à administração dele e não poderia voltar atrás aqui. Fica dentro do campo da administração, mas o Ricardo não cumpriu, infelizmente, nem 50% do que o Bruno prometeu. Marçal. Aumento de 23% em relação a dezembro do ano passado em pessoas em situação de rua. Isso não é uma
um direcionamento à pessoa dele. Mas, de fato, ele não é o prefeito, ele é um vereador que foi colocado no cargo. E se a população quiser abençoar ele para viver mais um período e esses 12 longos anos do governo Dória, você já sabe em quem você vota. Eu fiz essa pergunta para o Datena porque eu quero corrigir uma fala minha. Eu, em outros debates, falei que o Haddad seria o pior prefeito da história, mas olhando, né, cada situação, estudando profundamente a Prefeitura de São Paulo, eu realmente mudo a minha posição. O atual prefeito, ele está nesse lugar. De fato, ele fez coisas que ninguém fez, com obras, né, sem licitação, já foi comentado aqui. Não resolveu o problema nem de longe de saneamento básico. Nós temos o pior ar do mundo nessa cidade. Nós temos, né, milhares de crianças em situação de rua, aumento da criminalidade. Eu queria saber o que fez de bom esse prefeito. E aí está o detalhe. Você não pode abençoar alguém que está com 12 partidos, que no próximo mandato vai ter 120 bilhões, orçamento recorde. Vai ser dividido 10 bilhões para cada um e ele vai ser um instrumento de decoração ali. Por favor, entenda o momento que nós estamos vivendo. Não dê a capacidade de alguém que não é do tamanho desse cargo. Vote 28.